Olá, meu nome é Júlio César de Souza, eu sou um dos autores do trabalho que apresentarei agora, de título Aumento da Capacidade Produtiva utilizando princípios e ferramentas da manufatura enxuta. É um estudo de caso e uma linha de montagem de veículos. Como coautores desse trabalho, Rogério Teixeira Balieiro, Paulo Henrique Santana de Oliveira, Wisner Gonçalves Mesquita, Rodrigo Pedra Brum, Paulo Alexandre de Castro. O trabalho será apresentado em 4 tópicos. O primeiro tópico é a introdução, o segundo a metodologia científica aplicada, o terceiro é a aplicação do método proposto no estudo de caso e, por fim, quarto, conclusão. O primeiro tópico, introdução. Em um ambiente onde a concorrência é cada vez mais acirrada, os clientes são cada vez mais exigentes, a competitividade ela aparece como um fator muito importante para as empresas. E os custos, que é um componente crucial do preço final dos produtos, tem um impacto direto nessa competitividade. Nesse contexto, podemos mencionar 2 momentos históricos onde mudanças nos sistemas de produção contribuíram significativamente para a redução de custos das empresas. Entre eles, transição da produção artesanal para a produção em massa, que ocorreu com Ford, e o início do desenvolvimento da manufatura enxuta, que ocorreu na Toyota. O problema de pesquisa desse trabalho é como os princípios e ferramentas da manufatura enxuta podem ser estruturados e aplicados com o objetivo de melhorar a capacidade produtiva de um processo. Esse trabalho se justifica principalmente pelo aumento da competitividade que a Toyota conseguiu após o desenvolvimento da manufatura enxuta. É uma pesquisa ligada à linha de inovação, desenvolvimento e tecnologia, do segmento de inovação ligado à administração da produção, que buscou, através de um método estruturado de análise e melhoria operacional, melhorar a capacidade do processo analisado. O trabalho tem por objetivo geral elaborar um método estruturado baseado nos princípios e ferramentas da manufatura enxuta, que possa reduzir desperdícios e melhorar a capacidade produtiva de uma linha de montagem de veículos automotores. Para possibilitar que o objetivo geral seja alcançado, foram determinados os seguintes objetivos específicos. Identificar princípios e ferramentas da manufatura enxuta através de publicações que abordem o tema, verificando origem, conceitos, resultados propostos e alcançados. Mapear desperdícios e restrições de capacidade em uma linha de montagem de veículos de uma empresa de Goiás. Propor um método estruturado para o aumento de capacidade produtiva com base nos princípios e ferramentas da manufatura enxuta. Realizar comparações entre o desempenho da linha de montagem antes e depois da utilização das ferramentas da manufatura enxuta. E, por fim, tecer considerações sobre os resultados propostos, obtidos e demais oportunidades de melhoria em potencial. Tópico 2. Metodologia científica aplicada. Então, a pesquisa ela pode ser classificada quanto à natureza como aplicada, porque buscou a utilização dos conceitos de forma prática. Ela tem uma abordagem predominantemente quantitativa, de objetivo uma pesquisa exploratória, buscando uma maior familiaridade com o tema pesquisado, e quanto aos procedimentos técnicos, ela pode ser classificada como um estudo de caso. O universo desse estudo foi uma organização do segmento automotivo instalada na cidade de Catalão, Goiás. A amostra refere-se a um setor dessa empresa de montagem final de veículos automotores, e a amostra é do tipo não probabilística, selecionada por acessibilidade do pesquisador. A coleta de dados empíricos foi feita na organização pesquisada. A análise buscou evidenciar relações entre o fenômeno estudado e os outros fatores, e a interpretação buscou um significado mais amplo dessas respostas. Os resultados foram examinados à luz dos objetivos específicos do estudo, buscando sempre a comparação entre o estado original proposto após a aplicação da manufatura enxuta. A delimitação do trabalho se restringe à origem, princípios e ferramentas da manufatura enxuta, e a verificação e aplicação do conhecimento no estudo de caso. Aplicação do método proposto no estudo de caso. Então, a primeira etapa do método é a elaboração da visão macro da área e análise da linha de montagem denominada aqui H. Então,
É uma linha de montagem que totaliza 40 estações, sendo 37 estações de montagem, sendo 3 estações de inspeção, dividido em 3 grandes áreas: linha de cabine, linha aérea e linha final. Etapa 2, mensuração da capacidade dos principais processos. Então foi feito o levantamento da capacidade dos principais processos, entre ele mesa de elevação de motores, equipamento de enchimento, célula de pré-montagem de eixos. Na etapa 3, foi identificado qual processo restringia a linha de produção, denominado aqui processo gargalo. E o processo que foi identificado com menor capacidade foi a célula de pré-montagem do eixo traseiro, localizada na linha aérea, conforme demonstrado no slide anterior, com capacidade de 67 unidades por turno. A quarta etapa foi a formação da equipe de trabalho. A equipe de gestão de mudança foi formada por supervisores de produção, logística, planejamento e engenharias de processo industrial. A equipe para o planejamento e execução da mudança foi formada por engenheiros, técnicos e analistas da produção, logística, planejamento, engenharias de processo e serralheria interna. Quanto à equipe de execução e treinamento, foi formada por operadores da produção, logística, serralheria interna, além dos líderes de produção. Etapa 5. Avaliação da condição original do processo gargalo baseada nos princípios da manufatura enxuta. Então foi feita uma análise da condição, verificando a questão de desperdício, a questão do valor, o fluxo de valor desse processo, se o fluxo é um fluxo contínuo, um fluxo com muita parada, se o processo é puxado, empurrado e qual que era a orientação desse processo pela busca pela perfeição. No capítulo 6, foi-se recomendado melhorias baseadas nas ferramentas da manufatura enxuta, as mais citadas nas referências bibliográficas. Capítulo 7, comparação das melhorias propostas e verificação da necessidade de ajuste. Então, foi feita a comparação da condição original e a condição proposta, reestruturação da área de montagem e, enfim, treinamento dos operadores. Na etapa 8, eis o resumo da nova condição e da aplicação prática das melhorias. Então, o processo ele foi remodelado e a condição anterior, que era um processo celular, ao lado da linha foi alterado para um processo em linha de pré-montagem, onde se reduziu bastante a movimentação dos operadores, reduzindo bastante o tempo de processamento e o desperdício que ocorria na área de montagem. Etapa 9, apresentação dos resultados. Então, com a implementação dessas melhorias, foi possível uma redução de área de 78,75 metros dentro da linha de produção, um aumento de capacidade produtiva de 67 para 148 unidades por turno, um aumento de 121%. A variação de estoque passou de 5 para 12, porém, o que se considera aqui é todo o float, quer dizer, o estoque em processo na área e em processo de entrega e o que tem ao lado da linha. Quanto à redução do desperdício, a redução do tempo de movimentação foi da ordem de 50% na média, e a redução do tempo total de montagem na ordem de 40% na média, além da difusão dos conceitos e ferramentas Lean. Conclusão. Então, esse trabalho ele teve como finalidade determinar um processo estruturado para o aumento de capacidade produtiva em uma linha de produção de veículos, automotores, avaliando as condições originais de processo com base nos conceitos da manufatura enxuta e, assim, propor melhorias baseadas em ferramentas da manufatura enxuta. Quanto à avaliação do método proposto, pode-se afirmar que os principais objetivos do trabalho foram alcançados, pois os resultados da aplicação do método no estudo de caso auxiliou a empresa na redução do desperdício e melhoria da capacidade produtiva, o que assim possibilitou a alocação de uma nova plataforma de veículos nessa linha estudada, podendo assim aumentar o volume de produção. Então, pode-se afirmar então, que o método proposto poderá ser entendido por outras pessoas e aplicado em outras empresas do mesmo ou outros segmentos, que busquem assim melhorar a sua capacidade produtiva e reduzir os desperdícios. Quanto a recomendações de trabalhos futuros, então, pode-se destacar realizar estudo para identificação dos principais desperdícios da área e elaboração de propostas de melhoria,
aplicar o método proposto nas outras linhas de montagem de veículos, desenvolver o sistema para mensurar a efetividade da aplicação das ferramentas de manufatura enxuta, planejamento e execução de estudo macro avaliando o fluxo de valor dos processos globais da empresa e elaboração de um método estruturado para a implantação do sistema de manufatura enxuta em toda a organização. É isso. Obrigado.